importância do latim para compreender mais profundamente a Santa Missa. Meu nome é Antônio Pinho, sou professor de língua portuguesa, latim e literatura. Tenho uma experiência nessa área de mais de uma década, atuando desde o nível superior ao nível fundamental, passando por experiências também no ensino médio. E quero aqui desenvolver com você algumas reflexões sobre o latim, principalmente. Muito provavelmente deve ter passado pela sua mente nos últimos tempos que a sua formação enquanto católico é muito superficial e deficiente. Vejamos um exemplo como que o latim pode nos favorecer uma compreensão mais profunda da fé católica. Por exemplo, todo católico sabe de cor uma das frases mais marcantes da Santa Missa, que é proferida pelo sacerdote após a consagração, que é: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Bom, talvez você não saiba, mas esta frase vem do Evangelho de São João, que é uma fala de São João Batista, proferida no batismo de Jesus, né? E esta frase é um bom exemplo sobre como o latim pode nos ajudar a compreender melhor a própria Santa Missa. Pois, na Vulgata, que é a Bíblia em latim, nós temos um verbo com uma carga semântica, um significado muito mais profundo e amplo, que não se usa o verbo tirar, né? Aquele que tira o pecado do mundo. O verbo que se usa tem sentidos muito mais amplos, que é tollis, né? Então, em latim, nós temos a frase Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Então, em latim, no lugar do verbo tirar, temos o verbo tollis, em latim, que também significa tirar, mas ele tem um sentido muito mais amplo e profundo. Bom, estou aqui com o dicionário de Ernesto Faria, o dicionário de latim do Ernesto Faria, que ele nos diz sim, que o tollis significa tirar, mas também significa destruir, dar cabo, suprimir, fazer desaparecer, abolir. Então, ou seja, é retirar totalmente da existência. Então, esse verbo tollis tem esse sentido. Então, é tirar o pecado do mundo, mas é muito mais do que isso, não é? É destruir o pecado, é suprimir, é fazer desaparecer da existência. E também, tollis, me surpreendeu muito quando eu me atentei a esse detalhe. Tollis também significa suportar, sofrer. Ou seja, esta frase, o original em latim, tem esses dois sentidos. Então, que o Cordeiro de Deus, ele destrói o pecado e também ele sofre o pecado, né? Ele aniquila, ele retira o pecado da existência. E em português, tirar não tem esse sentido tão profundo, porque algo que é retirado continua existindo, né? Se eu tiro este livro daqui, ele continua existindo. Mas se eu destruo, se eu aniquilo, né? Se eu faço desaparecer o pecado, tem um outro sentido muito mais profundo, né? E também significa sofrer, suportar, né? Então, o Cordeiro de Deus é aquele que sofreu o pecado, que suportou o pecado. Este exemplo do verbo tollis, que é traduzido como tirar na Santa Missa, nos mostra como o latim nos ajuda a compreender as verdades mais profundas da doutrina católica e, obviamente, da Santa Missa. Então, se você se interessou por este assunto relacionado à fé católica, latim e educação, acompanhe-nos aqui nas redes sociais, pois ao longo das próximas semanas traremos conteúdos e novidades a respeito destes assuntos. Até mais!